Resumo de direito constitucional. Direitos políticos. Os direitos políticos estão relacionados ao exercício da cidadania. Cidadão é aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos, isto é, detém capacidade eleitoral ativa, direito de votar, e capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Os direitos políticos classificam-se em I, direitos políticos positivos, e 2, direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos estão relacionados ao exercício do sufrágio. Por sua vez, os direitos políticos negativos são as inelegibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Sufrágio não é sinônimo de voto. O direito de sufrágio engloba a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Segundo o artigo 14, confira 88, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. No Brasil, o voto é direto, secreto, universal, periódico, obrigatório e com valor igual para todos. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Logo, admite-se que emenda constitucional institua o voto facultativo no Brasil. Voto obrigatório x voto facultativo. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Por outro lado, o voto é facultativo para I, os analfabetos, 2, os maiores de 70 anos e 3, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Asterisco, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Condições de elegibilidade, art. 16, terceiro, são condições de elegibilidade, na forma da lei, e a nacionalidade brasileira, segunda, o pleno exercício dos direitos políticos, terceira, o alistamento eleitoral, quarta, o domicílio eleitoral na circunscrição, v, a filiação partidária, sexta, a idade mínima de a. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, b. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D. 18 anos para vereador. Asterisco. A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato, salvo justa causa. Essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Inelegibilidades absolutas, são inelegíveis os inalistáveis, estrangeiros e conscritos, e os analfabetos. Asterisco, os analfabetos podem votar, voto facultativo, mas não podem ser votados. Asterisco, aqueles que têm entre 16 e 18 anos podem votar, mas não podem ser votados, pois não cumprem o requisito de idade mínima para nenhum mandato eletivo. Inelegibilidades relativas, podem ser de diferentes tipos, e inelegibilidade relativa a motivos funcionais, 2, inelegibilidade reflexa e 3, inelegibilidade relativa à condição de militar. Inelegibilidade relativa por motivos funcionais, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Artigo 14, 5 graus. Não há limites para a reeleição em cargos do Poder Legislativo. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Artigo 14, 6 graus. O cidadão que já foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos não poderá, na eleição seguinte, se candidatar ao cargo de vice. Os vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. Inelegibilidade reflexa, são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Artigo 14, 7 graus. Súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato,
não afasta a inelegibilidade prevista no 7º, do artigo 14 da Constituição Federal. Entendimento do TSE. Se o chefe do Executivo renunciar 6 meses antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até o 2º grau poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à reeleição. Inelegibilidade relativa à condição de militar. Art. 14, 8 graus. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. E, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segunda, se contar mais de 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Lei complementar poderá criar outras hipóteses de inelegibilidade. Ação de impugnação de mandato eletivo. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Consultas populares no âmbito dos municípios poderão ser realizadas, concomitantemente às eleições municipais. As consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. Observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Perda e suspensão dos direitos políticos. No Brasil, não se admite cassação de direitos políticos. A Confira 88 admite a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Asterisco, segundo a doutrina majoritária, são hipóteses de perda dos direitos políticos, e cancelamento de naturalização, por sentença judicial transitada em julgado. 2. Dupla recusa. As hipóteses de suspensão dos direitos políticos, por sua vez, são as seguintes: i. Incapacidade civil absoluta. 2. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. E 3. Improbidade administrativa. Princípio da anterioridade eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação. Entretanto, não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Segundo o STF, o princípio da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea. Vamos para as questões. A obrigatoriedade em relação ao ato de votar vincula-se de forma restrita em relação àqueles que possuem acima de 18 anos e menos de 70 anos, sendo ainda dentro dessa faixa etária, facultativo para os analfabetos. O plebiscito é uma consulta popular formulada anteriormente à edição de um ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, por meio do voto, aprovar ou rejeitar o que lhe foi submetido. A Constituição Federal prevê esse instrumento, por exemplo, no artigo 18, 3º e 4º da Constituição Federal, os quais versam sobre a aprovação da população diretamente interessada para que os estados e municípios incorporem-se, subdividam-se ou desmembrem-se entre si para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou municípios. Apenas o Congresso Nacional tem a competência para convocar plebiscito, artigo 49, 15. O referendo é também um meio de consulta popular, formulada posteriormente à aprovação de projetos de lei pelo Legislativo ou atos administrativos, e por intermédio dele o povo apenas confirmará ou rejeitará o ato já criado e em vigor. Nas questões de competência da União, a autorização para a realização do referendo é também exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, 15, não tendo a Constituição Federal estabelecido os critérios para o seu exercício. A ação popular é remédio constitucional de titularidade do cidadão, previsto para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Previsto no artigo 5 graus, lux e da Confira 88. Em uma questão do CESP em 2022 e Telebrás, o conceito de cidadania está relacionado à noção de direitos das pessoas, e por isso, pressupõe deveres, como a obediência de todas e todos às normas e leis. Sendo assim, cidadania tem por pressuposto a nacionalidade, que é mais ampla que a cidadania, caracterizando-se como a titularidade de direitos políticos de votar e ser votado.
O cidadão, portanto, nada mais é do que o nacional que goza de direitos políticos. Dessa forma, considera-se cidadão o brasileiro nato ou naturalizado no pleno gozo dos direitos políticos. Não faz parte o estrangeiro, que não se enquadra no conceito de cidadão, e os brasileiros que não estejam no gozo dos seus direitos políticos. Para exercer a cidadania é necessário o cumprimento de determinados requisitos e deveres constitucionais e legais, sendo eles a nacionalidade, a idade necessária, além de estar em conformidade com a lei, uma vez que aqueles que sofreram condenação transitada em julgado possuem os seus direitos políticos suspensos. No âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todas e todos, pois a soberania popular deverá ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, a partir dos instrumentos de participação definidos como sendo o plebiscito, o referendo assim como a iniciativa popular. Nunca se esqueça. Hipóteses de perda dos direitos políticos são as seguintes. 1. Quando cancelada a naturalização, mediante ação para cancelamento da naturalização, artigo 12, 4, e, da confira, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Perda da nacionalidade brasileira por aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo nos casos ressalvados no inciso 2º do 4º do artigo 12. 3. Recusa em cumprir obrigação a todos imposta e o descumprimento de prestação alternativa nos termos do artigo 5º, 8º, da confira. Hipóteses de suspensão dos direitos políticos são os seguintes. 1. Incapacidade civil absoluta. Adquirida novamente a capacidade, retomam-se os direitos políticos. 2. Condenação judicial por improbidade administrativa. Ação de natureza civil. Nos termos do artigo 37. 4º, da Confira Lei 849/2/1992. 3. Condenação penal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, 3º, da Confira. Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição, sendo assim, a denominada candidatura nata, entendida como um direito potestativo de detentor de mandato eletivo à indicação pelo partido para as próximas eleições, independentemente de aprovação em convenção partidária, é absolutamente incompatível com a atual atmosfera de liberdade de ação partidária. A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido acaba sendo um privilégio completamente injustificado, que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível para o funcionamento do sistema democrático, e sem que haja meios para que o partido possa fazer imperar os objetivos fundamentais inscritos no seu estatuto. Num contexto em que a fidelidade partidária é um princípio fundamental da dinâmica dos partidos políticos, especialmente no que diz respeito aos titulares de cargos eletivos obtidos pelo sistema proporcional, cabe ao candidato submeter-se à vontade coletiva do partido, e não o contrário. A candidatura nata contrasta profundamente com esse postulado e, por esse aspecto, esvazia toda a ideia de fidelidade partidária em favor de um suposto direito adquirido à candidatura dos detentores de mandato eletivo pelo sistema proporcional. Observações. O conceito de referendo. No plebiscito, a consulta ao povo se dá antes da edição do ato administrativo ou legislativo. No Brasil, a democracia é semidireta. O povo a exerce não só por meio das eleições, mas também diretamente. Os policiais rodoviários federais são servidores públicos civis, por isso não obedecem às regras previstas para militares. Caso eleitos para o mandato de deputado federal, apenas serão afastados do seu cargo público. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Não poderão votar aqueles que não se alistarem. Assim, pode-se dizer que a capacidade eleitoral ativa é inviabilizada pela inalistabilidade. A Confira 88 estabelece que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Assim, os analfabetos não poderão ser eleitos para o exercício de nenhum mandato político. O analfabetismo é um óbice à elegibilidade.
A Carta Magna determina que a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. O militar alistável é elegível. Se ele contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Esse afastamento é definitivo, não sendo possível o retorno ao serviço ativo após o término do mandato. A súmula vinculante número 18 prevê que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no 7º, do artigo 14 da Constituição Federal. Assim, caso ocorra a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, o cônjuge será afetado pela inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa é uma situação em que uma pessoa se torna inelegível para ocupar um cargo político ou concorrer a eleições em virtude de ter laços de parentesco com algum gestor público que exerceu o mesmo cargo nos últimos anos. Preste atenção agora. Se a dissolução da sociedade conjugal se deu antes do início do mandato de governador, a inelegibilidade reflexa é afastada. Portanto, o ex-cônjuge do governador do estado é, sim, elegível para o cargo de vereador, por exemplo. O presidente da República, fundamentando-se no argumento de que o exercício dos direitos políticos não deve ser imposto pelo Estado, pretende extinguir o voto obrigatório para os cidadãos com idade entre 18 e 70 anos nas eleições de cargos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo e implementar o voto facultativo. Nesse caso, a implementação do voto facultativo deverá ocorrer por emenda constitucional. A Confira 88 estabelece que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Logo, o estabelecimento de voto facultativo para aqueles entre 18 e 70 anos dependeria de alteração da Confira 88, mediante emenda constitucional. A infidelidade partidária resulta na perda do mandato eletivo para aqueles eleitos pelo sistema proporcional. Segundo o STF, essa regra não se aplica àqueles eleitos pelo sistema majoritário, a fim de não se violar a soberania popular. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, artigo 14, 10, Confira 88. O voto é facultativo para os analfabetos. A improbidade administrativa resulta na suspensão dos direitos políticos. Por isso, a condenação de servidor público federal por ato de improbidade administrativa impede, sim, a sua candidatura ao cargo de deputado federal. Se determinada lei, publicada 6 meses antes da data da realização de eleições estaduais, criou hipótese de inelegibilidade para dificultar abuso do poder econômico, a respeito da classificação da referida lei e de sua vigência e aplicação, tal lei deve ser complementar e não se aplicará às referidas eleições. Portanto, a lei que cria a hipótese de inelegibilidade deverá ser complementar e não se aplicará às eleições. Meus amigos, prestem muita atenção nessa questão. Muita mesmo. Há 2 pontos a serem analisados nessa questão. A. A criação de novas hipóteses de inelegibilidade será feita mediante lei complementar. B. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência, artigo 16, Confira 88. É o princípio da anterioridade eleitoral. A Constituição Federal de 1988 estabelece que todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo diretamente. Nesse sentido, o instrumento constitucional que materializa uma consequência advinda do princípio invocado é o plebiscito. O regime político adotado no Brasil é a democracia semidireta. Nesse regime, o poder político é exercido de maneira indireta, por meio dos representantes eleitos, ou diretamente, por meio de instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Pessoal, os direitos políticos podem ser limitados? Sim, podem. A Constituição ou a legislação infraconstitucional podem limitar os direitos políticos. Por exemplo, a Confira 88 estabelece que os analfabetos são inelegíveis. Ou, ainda, é possível que lei complementar crie novas hipóteses de inelegibilidade. A súmula vinculante número 18 estabelece que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no 7º do artigo 14 da Confira.
Em outras palavras, a inelegibilidade reflexa será aplicável quando houver a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato. Desse modo, a ex-cônjuge do governador não poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual, a não ser que ela estivesse se candidatando à reeleição. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos, pois são inalistáveis os estrangeiros, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Atenção! A Carta Magna veda, em seu artigo 15, a cassação dos direitos políticos. Em caso de condenação criminal em sentença judicial transitada em julgado, ter-se-á a suspensão dos direitos políticos do apenado, embora a confira vede a cassação de direitos políticos, ela prevê casos em que estes poderão ser suspensos ou até mesmo perdidos. Lei que altere o processo eleitoral editada no mesmo ano de um pleito eletivo, ainda que em vigor, será aplicada no ano subsequente, conforme o princípio da anterioridade eleitoral. É o que determina o artigo 16 da Confira 88. As hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão previstas na Confira em rol exaustivos ou taxativos. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o cidadão que exercer 2 mandatos consecutivos como prefeito de determinado município ficará inelegível para cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação. De fato, o STF veda que o cidadão que já tem exercido 2 mandatos consecutivos de prefeito, ou seja, tenha sido eleito e reeleito, eleja-se para um 3º mandato, ainda que seja em município diferente. Impede-se, com isso, que haja prefeitos itinerantes. Atenção! O cancelamento de naturalização se dá mediante sentença judicial transitada em julgado, e não por decisão administrativa. Como consequência, haverá a perda dos direitos políticos.